Olá, um bom dia a todos, graça e paz. Hoje eu venho trazer uma palavra para vocês. Estão relacionadas com as nossas brechas espirituais, amém? São brechas espirituais. Brechas espirituais é tudo aquilo que nós permitimos através da invigilância, da descrença, de desobediência, relacionado aos mandamentos que o Senhor deixou para Moisés através da tábua, que seriam mandamentos direcionados a ter uma vida exitosa, uma salvação, uma vida liberta de tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Amém? Porém, as brechas, elas são aberturas, rachaduras, fissuras que nós permitimos pela situação, às vezes, e as circunstâncias que nós estamos vivenciando ou que se apresentam em nossas vidas. Às vezes focamos muito nas relações contrárias a tudo aquilo que a gente sonha para nós, alimentamos frustrações, vivemos presos no passado, alimentamos fracassos que aconteceram na família e situações relacionadas à cura que não houve, a transformações e alegrias esperadas que não aconteceram. Vivemos uma vida longe dos caminhos do Senhor, prevalecendo o pessimismo, o negativismo e questões que nós aprendemos muitas vezes dentro de um convívio familiar de falência, fracasso, derrota, frustração, medo, tristeza, ansiedade, depressões, tudo aquilo que nos faz exceder as frustrações do mundo. Aleluia, Jesus! Como vencemos tudo isso? Nós vencemos tudo isso diante dessas frustrações, vencemos através da oração, de uma entrega, de um relacionamento vivo com Deus, de uma vida plena com Deus, caminhar da melhor forma possível nos caminhos do Senhor em direção ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia, Jesus! Devemos, como diz na palavra do Salmo 46, do verso 1, de nada adianta um ano novo se você ainda é quem era no passado. Muitas vezes, para nós adquirir esse acesso liberado, né, que nos oferece uma vida cristã, é necessário renúncias. Em 2 Coríntios, o livro 3, no versículo 15 e 16, nos fala que nada nos pode separar do amor de Deus. Aleluia, Jesus! O que a vida é? A vida, gente, é uma grande maratona, onde a nossa primeira atitude consiste em dar um primeiro passo para que haja grandes conquistas em nossa vida, que está em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 26. Por que eu estou falando tudo isso antes de falar das brechas espirituais? Porque em Jeremias 29:11 nos fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Aleluia, Jesus! Quem caminha com Deus, gente, não erra o caminho, porque Ele nos direciona. Quem entrega a sua vida para o Senhor, o nosso Deus, não tem como ser fracassado, derrotado, falido. Possamos, talvez, em algumas circunstâncias, ser acometido por uma privação ou por um processo de dor, uma doença, mas nós sabemos que tudo que nós passamos é para que possamos ter uma vitória mais ali adiante, alcançar as promessas do Senhor em nossas vidas. Aleluia, Jesus! Também nos fala que nunca devemos desistir porque Deus não desistiu de nós.
Por que Deus não desistiu de nós? Porque a sua piedade e as suas misericórdias alcançam a todas as criaturas. Aleluia, Jesus. Sabemos que muitos Golias se levantarão contra você, mas acreditamos que o Senhor dos Exércitos, confiamos e entregamos que Ele é conosco. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que são brechas espirituais, como eu já vinha falado? São rachaduras, ranuras. São situações que nós, na invigilância, permitimos entrar na nossa mente e alcançar o nosso coração. É imposta pelo opositor, pelo opressor, pelo espírito de engano, de avareza, de doenças, fobias, situações trazidas para o nosso emocional através de circunstâncias que se apresentam. Aleluia, Jesus. Também queria falar para vocês que na vida das pessoas ou nos membros de uma igreja, nós somos corpos de Cristo, cada um tem uma função. Muitas vezes é impossível impedir que o opositor entre, causando danos e fatores desassociados daqueles que você contrários daquilo que você deseja. Porque dentro de uma igreja, gente, existem todo tipo de pessoas e circunstâncias que estão trazendo de batalhas travadas nas suas vidas por causa das brechas espirituais. E essas pessoas vêm com dores da alma. Muitas vêm com remorso, raiva, ira, rancor, melancolia, tristeza, inveja e os vícios de todo tipo de má sorte, né? Então eu digo para vocês, dependendo do motivo que te levou a uma conversão, deve de haver uma consciência cristã daquilo que você não quer mais para a sua vida no momento que você aceitou Jesus Cristo na tua vida. Eu vou dar o meu exemplo, amém? Quando eu fui acometida de uma circunstância, uma situação que nós não estávamos esperando, que nós não estávamos preparados, não foi questão da nossa família aqui em casa, de estar doente ou passar por um luto ou por uma situação que não houvesse uma solução, né? Eu fui acometida de um grande nível de desequilíbrio emocional, baseado já sim pelas questões de ordem espiritual que eu frequentava dentro do espiritismo Kardec de linha branca, porque eu sempre frequentei, sempre tive questões desde a infância e situações da minha sensibilidade mediúnica. Sim, vamos dizer mediúnica, falando o que eu estou sentindo, falar. Mas, porém, a circunstância que se apresentou, ela, gente, foi uma circunstância assim, você está vivendo em paz na tua família, trabalhando, estudando, fazendo as tuas coisas tranquila, se apresenta na tua vida uma doença, que foi o que se apresentou em mim, uma doença. Essa doença me levou a uma preocupação muito grande, porque quem tem filhos adolescentes, né, uma filha adolescente, sabe que é necessário uma mãe, né, um pai. Mas sabemos que quando somos acometidos por uma doença, ela nos tira um pouco da nossa paz. Porém, em cima dessa circunstância acometida, que para honra e glória do Senhor não foi para a morte, da noite para o dia, meu esposo, né, ele tem um filho incapacitado pelo uso de drogas, diagnosticado com esquizofrenia, que foi comprovado para a honra e glória do Senhor com exames que ele não tem. Ele tem perturbação de distúrbio de ordem espiritual muito grande em cima de um TDAH e de uma compulsão pelas coisas, porque o toque que ele tem não estava sendo tratado para a esquizofrenia, tomando medicamentos para a esquizofrenia. Então, como ele
né, por dizer, lamentavelmente, a mãe não teve mais condições de tratar ele porque estava muito adoentada e não queria também mais ter essa responsabilidade, embora, né, tudo estava no controle da própria pessoa. Ele foi mandado da noite para o dia. Isso para mim foi uma bomba muito grande, foi no dia que eu estava saindo para o meu urologista. O que eu queria dizer para vocês? Tudo isso se transformou num fator muito agravante. Então, retornando um pouquinho ali atrás, que eu precipitei o fator, mas agora eu retorno para dizer para vocês, a minha conversão foi tudo por questões de fatores de ordem espiritual. Eu não tinha paz. Hoje, praticamente, vai fazer um ano que ele está conosco, ele não mudou, ele segue tomando os mesmos medicamentos, porque os médicos não encontram o problema de ordem espiritual que ele tem, que ele abriu uma brecha, que ele se envolveu com pessoas de má índole, que ele fez coisas que lamentavelmente um ser humano com consciência saudável não faz. Ele ali dando esse exemplo da brecha espiritual que ele abriu para o medo, porque ele é um homem de 33 anos de idade que vive dependente do pai para tudo, porque foi falado para ele, sim, o pai tem obrigação, tem responsabilidade de cuidá-lo, mas não de andar por ele, comer por ele, fazer as coisas por ele. Então tudo isso acarretou em nossa família. Olha, pense numa toxicidade muito grande, porque eu sou uma pessoa que não tive muita sabedoria e depois de muito tempo a gente vai aprendendo no convívio, numa igreja, num estudo, que nós temos um poder que Deus nos capacita chamado inteligência. Quem não usa a inteligência em seu favor não é em benefício próprio e ao próximo, peca pela ignorância, pela rebeldia. Então, lamentavelmente, nós estamos necessitados, como todas as almas, porque abrimos brecha. Às vezes a gente abre a porta da casa, até mesmo para amigos ou familiares, que lamentavelmente vêm com sentimentos contrários de tudo aquilo de bom que a gente alimenta no dia a dia. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que Davi se colocou na brecha, foi tocado por Deus, mas ele não tinha uma armadura. Foi experimentar armaduras que não serviam nele. Aleluia, Jesus. Mas ele foi tocado. O Senhor dos Exércitos estava com ele, falou ao coração dele, e ele sabia que a vitória estava garantida no nome daquele que governa para todo sempre a sua vida. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes nós abrimos a brecha, a porta para o inimigo entrar no nosso coração, que vem através da nossa mente. Nós temos sentidos que nos levam a pecar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei de mim, cada um é responsável pelas suas escolhas, cada um planta e colhe. Nós somos seres que temos o livre-arbítrio de escolha, mas podemos, através desse livre-arbítrio, ter a sabedoria, o discernimento, a condescência de saber o que é bom para mim e para o meu próximo, porque na palavra nos fala não fazer ao próximo o que não gostaríamos que fosse nos feito. Amém? Muitas pessoas acreditam e dizem que com Deus eu me acerto. Eu dou glória a Deus, aleluia, para aquele que tem Deus e sabe que a mão do Senhor pesa e sabe que o Senhor é bom, que o Senhor perdoa, que o arrependimento dos pecados nos liberta de todo engano, de todo erro, aleluia, Jesus. E nós sabemos que ninguém é melhor do que nós, amém? E retornando sobre a porta e sobre a brecha, nós sabemos que tudo o que nos leva a pecar começa através dos nossos olhos. Os nossos olhos, por assim dizer, através dele, desejamos, somos tentados, cobiçamos, né? Através dos olhos as pessoas têm inveja, ganância, né? Através dos olhos a pessoa tem soberba, ciúme, né? Então, entre tantas coisas que nos tiram da presença do Senhor e revelam o nosso verdadeiro caráter, está a avareza,
a soberbia, o orgulho, o peso das palavras que saem de nossa boca, o ato de julgar o outro por aquilo que nós somos e temos características dentro do nosso coração, a cobiça, a vaidade, o orgulho. Esses são os 3 principais atos e brechas que nós abrimos para que sejamos desviados do caminho de uma libertação ou de uma salvação, de uma vida mais próspera, de um sonho realizado no amor, de um projeto, de um emprego bom, de uma faculdade. Então a gente se permite, sim, permitimos olhar e desejar, cobiçar, falar, criticar, julgar por aquilo que nós vemos e aquilo que nós temos no nosso coração. A cobiça, ela muitas vezes leva-nos à idolatria, a uma falsa aparência de ostentação, de um corpo perfeito, de bens materiais, de um tolo engano. E vemos isso aí todos os dias nas mídias sociais, né, pessoal? Vemos tudo isso na mídia social. Por quê? É tão lindo tirar fotos lindas, né? Fotos manipuladas por uma beleza que não existe, por os olhos que não existe, por um cabelo que não existe, por uma felicidade no matrimônio que não existe, sendo que dentro do lar, às vezes, a coisa fica preta, né? Por assim dizer, diretamente, barraco desce, o descontrole emocional, o desequilíbrio, o abuso de todo tipo de excessos que você possa imaginar, às vezes acontece. E também pela vaidade, que é uma idolatria de se fazer sentir um objeto de desejo e de prazer. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque a necessidade de sermos reconhecidos. Uma ideia contrária do que nós mesmos pensamos em relação a nós mesmos. Somos como um falso pavão. Por que eu digo para vocês como um falso pavão? Porque eu estava dizendo para o Senhor hoje, Senhor, como falar da vaidade sem magoar o ego daquele que está escutando e que não consegue deixar de se amar, de se adorar, de se idolatrar através de uma musculatura exagerada, através de um corpo exagerado, através de uma transformação na carne exagerada. Então o Senhor me disse um falso pavão. Então temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes adulteramos o nosso corpo físico aqui na terra com coisas que não condizem aquilo que o Senhor colocou em nós, porque nós somos criação perfeita do Senhor, e quando morremos, a nossa alma, o nosso espírito sai conforme aquilo ali que foi feito, e não com aquilo que você se transformou. Aquilo que você se transformou é uma tola aparência de um engano, do supérfluo, porque a verdadeira vida não consiste na vida carne física, porque vivemos, comemos, temos sentimentos, emoções, temos uma mentalidade crística ou uma mentalidade profana, pagã, vazia, oca, de idolatria. Então, quando nós saímos desse contexto de um falso pavão, vemos que a realidade ali no mundo espiritual ela é totalmente diferente. Aleluia, Jesus! E o orgulho é uma idolatria de si mesmo, porque que consta assim, o orgulho é um pecado motivado, acreditando ser o dono de uma verdade, de uma tola vaidade, pela falta da humildade. Aleluia, Jesus. Muitos ficam neutros em cima do muro, porque o seu orgulho não permite que tenhamos posicionamento, direcionamento relacionado em cima daquilo que nós precisamos ter para que as coisas venham chegar ao propósito das promessas de Deus de nossas vidas. Então ficamos como Pilatos, lavando as mãos em cima do muro, né? Ali servindo a Satanás, né? Como combater esses 3 vermes que exigem nossas vidas? A distração, a cobiça, a avareza, o orgulho, a vaidade, a pretensão, a soberbia. Como combater tudo isso? Combatemos isso quando oramos para o Senhor e entramos na brecha para a nossa própria existência e consciência espiritual, através de uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê um direcionamento daquilo que é certo, e do que é errado. Quem gosta de viver no engano, não está com Deus, porque o Senhor não é o dono do engano, o Senhor é o dono da verdade, o Senhor é o dono de todas as coisas e acima de todas as coisas prevalece sempre a vontade do Senhor em nossas vidas, amém? Então eu
convidar vocês a fazer uma oração. Sejamos como Davi, venhamos entrar nas brechas espirituais de nossa existência, das nossas famílias, dos nossos filhos e filhas, de todo nome, de sobrenome, porque o Senhor dos Exércitos nos dará vitória em nome poderoso de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido poderoso, nesse momento em oração, Pai, eu levo o meu pensamento e clamor, Pai, a vidas, Pai, que irão ouvir essa mensagem, Senhor. Deus, porque o Senhor tem falado comigo hoje, Senhor. Sim, porque eu sou imperfeita, também tenho algumas brechas que é necessário que seja fechada, Senhor. Eu preciso do Senhor em minha vida, Pai, querido, poderoso Deus, para que essas brechas, Senhor, sejam fechadas e que o Senhor entre nessas brechas, Pai. O Senhor é o Senhor dos Exércitos, é um Deus poderoso, é o Rei de Israel, Senhor. O Senhor é o Santo dos Santos, Pai, querido, poderoso. Que o Senhor entre nas brechas espirituais e mentais de nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos filhos e nossas filhas, Senhor. Deus, oramos para que venha prevalecer a verdade que é tua, inerrante, que vem através da tua palavra, Pai. Deus, sabemos que o inimigo se aproveita, Pai, da invigilância, da fraqueza, da nossa ignorância, Senhor, e da nossa falta de consciência cristã, Senhor. Mas nós, Pai, sabemos, Pai, que quando nós oramos, Senhor, Deus, seja pelas nossas vidas ou pela vida dos nossos irmãos, do nosso próximo, nossos familiares, o Senhor dos Exércitos, Senhor, nos reveste com a armadura de poder da cabeça à planta dos nossos pés, Senhor, para que nenhum mal venha atingir a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai querido, poderoso, eu te louvo, Pai. Eu te dou graças, Pai, pelas tuas misericórdias e tua piedade. Não somos merecedores, Senhor amado, querido, poderoso Deus, mas sabemos que o Senhor é benigno, é grande o teu amor, Pai. E o Senhor perdoa, Pai. O Senhor ama o pecador e odeia o pecado, Pai. Deus, ensina-nos a aborrecer o pecado, a rejeitar tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Que venhamos procurar, Pai, um relacionamento, Pai, que nos aproxima de ti, Pai, através da oração de uma vida plena, encaminhar na direção do propósito que o Senhor tem para nossas vidas, para alcançar as nossas promessas, Senhor. Que venhamos, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, vencer as frustrações, Pai. Deus poderoso, que sejam fechadas todas as portas, todas as brechas e rachaduras que nós demos através da inveja, do engano, do espírito de soberba, de tristeza, de ansiedade, Pai, de frustração, de fracasso, de falência, de derrota, de descrença, Senhor, de idolatria, seja cancelado e inoperante na terra e no céu, no nome santo e poderoso de Jesus, Pai. Te louvo, Senhor, como diz o Salmo 103, Pai querido, poderoso Deus, porque eu sei que as tuas misericórdias são infinitas, Senhor. Santo Espírito de Deus, permaneça com cada um dos meus irmãos aqui agora, Pai Santo, poderoso. Entra, Senhor, com poder e glória, falando aos corações, Pai. O que é certo, Senhor, é certo, Pai. O que é errado, Pai. O que é certo vem de ti, Senhor. O que é errado, Pai, vem do inimigo, Satanás, Pai. Aquele que vem para matar, roubar e destruir com sonhos de famílias inteiras, Senhor. Pai, que possamos abrir a nossa boca, abençoar cada parente, Senhor, cada nome, cada sobrenome, Pai. Somente o teu nome, Jesus, ele tem poder, Senhor. Esquadrinha o nosso coração, Pai. Fala nossas mentes desavisadas, invigilantes, inseguras, imaturas, inconscientes do que é ser verdadeiro cristão, Pai. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, porque tu me conheces com a palma da tua mão, mesmo antes de ter nascido do ventre materno, o Senhor nos fez, Pai. Deus poderoso, Pai amoroso, no nome santo de Jesus, que entrego a nossa família, nossos filhos e filhas em tuas mãos, aquele incapacitado, Pai, aquele adoentado, Pai, aquele medroso, Pai, tu sabe, Pai, aquele inseguro, ansioso, depressivo, Pai, entristecido, com mania de perseguição, Senhor, seja tu no comando, Pai, no controle de todas as coisas, Pai, porque eu oro, Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, Senhor, assim como disse Golias, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos declarar vitória sobre nossas vidas, nossa casa, nossa família, em nome santo e poderoso de Jesus, que o mal retorne para o seu lugar de origem, bata e retirada aqui agora, em nome santo e poderoso de Jesus, e declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que os nossos filhos e nossas filhas são baixos ao teu comando, Pai, a tua curatela, Pai querido, poderoso. Santo Espírito de Deus, permaneça conosco, Senhor, no nome santo de Jesus, Papai. Te amamos, te adoramos, te louvamos, damos graças, Senhor, pela nossa vida, Pai, pela nossa igreja, Pai, pelos irmãos e pelas irmãs, pela nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossa parentela de longe, de perto, Senhor. Trabalha no coração daquele que está orgulhoso, Pai, daquele Pai que está ali, Pai, com situações, Pai, da sua alma
alma adoentada, atormentada, Jesus. Santo Espírito de Deus, fala os nossos corações, que a sua misericórdia, o seu amor, a sua piedade nos alcance, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.